Nosso tema vai ser direcionado pelas seguintes questões, né? Esporte de marca e invasão. Que esportes são esses? Né? A gente conhece o que caracteriza um esporte de marca e invasão. Então, vou fazer uma retomada em duas modalidades. Tá? A questão que vai nortear a nossa aula hoje é: há trabalho em equipe e protagonismo em esportes considerados de invasão, em esportes considerados coletivos e individuais? Antigamente, a gente tratava o esporte como coletivos e individuais. Hoje, a gente trabalha com a classificação esportiva, tá? Mas a dinâmica dele pode ser o quê? Pode ser uma dinâmica que precisa-se de um time ou uma dinâmica que a pessoa disputa sozinha, tá bom? Então, eu vou colocar duas situações aí, né, para vocês analisarem, tá? Vamos descobrir quais são as duas modalidades que nós vamos tratar hoje. Depois de eu ler pausadamente as duas situações, né, nós vamos deixar 3 minutos para interação, tá? E vocês escrevem aí, coloquem no chat. Cuidado, use o chat com foco, né? Porque senão a gente não consegue nortear as discussões aqui, não consegue tirar a dúvida de vocês. Então, tenha o objetivo a utilizar o chat, tudo bem? Então vamos lá, preste atenção. Situação 1. Paulo é um jogador muito veloz. Seu arremesso é tão forte que quase nenhum goleiro consegue defender. O esporte que Paulo pratica é muito dinâmico. Seu objetivo é acertar o gol do adversário. E o passe de bola e o arremesso só podem ser feitos com as mãos. Né? Que esporte é esse? Tudo bem? Coloquem aí. Vamos para a segunda situação. Né? A segunda situação traz que... Próximo. Eliana gosta muito de correr, porém encontrou um esporte que, além de lhe proporcionar atividades de corrida, também a faz realizar alguns saltos. Ficou muito feliz, pois corre 10 quilômetros e depois salta em um banco de areia. Que esporte Eliane pratica? E quais são as modalidades citadas no texto desse esporte? Vamos descobrir? 3 minutos aí para vocês colocarem no chat, tudo bem? Vamos lá? Tá no chat. Tá saindo não, né?
Oi, Sandra. Nós tivemos um probleminha no chat, então você poderia explicar qual era o esporte da primeira pergunta do Paulo? Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês adivinharam, né? Vamos retomar um pouco a primeira questão. Então, Paulo é um jogador muito veloz. Seu arremesso é tão forte que quase nenhum goleiro consegue defender, né? O esporte que Paulo pratica é muito dinâmico, seu objetivo é acertar o gol do adversário. O passe e o arremesso podem ser feitos com as mãos, né? Então, depois, vamos falar primeiro da situação 1, tá? Você pode passar, por favor, o slide, mais um. Isso mesmo, quem falou handball aí acertou. Então, o handball, ele é um esporte que o objetivo é o quê? Invadir o campo do adversário, né, e tentar acertar o gol do adversário, tudo bem? Tentar fazer um gol. Então, ele é um esporte que a gente denomina de esporte de invasão. Por quê? Porque eu preciso ir até o campo do adversário, né? Então, disse que eu invado esse campo para tentar fazer o gol. Tudo bem? Né? Hoje a gente vai fazer uma retomada no handball, tá? Uma retomada básica, porque eu tenho certeza que alguns de vocês já vivenciaram esse esporte. Então, é para aguçar a memória de vocês sobre esse esporte. Como que é a dinâmica de jogo, quais são as principais regras, né? Como que eu faço gol, como que eu posso passar a bola, como que eu faço drible, tudo bem? Então, assim, hoje é um exercício mais de memória, né, do que de movimento, né? E para isso a gente vai assistir o próximo vídeo. Tudo bem? Vamos lá? Saber pegar a bola. É a chamada empunhadura. A forma como o atleta recebe a bola vai influenciar na desenvoltura dos demais fundamentos. Na empunhadura, o atleta utiliza os 5 dedos bem abertos. Quando a empunhadura é alta, ele mantém o braço estendido com a bola um pouco acima da cabeça. No caso das empunhaduras baixa e média, ao receber a bola, o braço do atleta fica estendido ao lado do corpo. Empunhadura nada mais é do que você segurar firmemente a bola. Então nós temos a bola aqui, ponta dos dedos, pressionando forte e a bola não sai da sua mão. Você usa isso muito num passe, né? Numa finta de passe, quando você ameaça e não pode perder a posse de bola, né? Na hora que você estiver arremessando, para a bola não ficar escapando da sua mão. As duas segurando a bola, firme, vai tentar uma tirar a bola da outra. Puxa para você. Força de segurar a bola. Começa as duas com o braço esticado. Estica bem o braço. Perna esquerda na frente. Uma vez dominada, a bola é passada para o companheiro de equipe, o que pode ser feito de várias formas. É comum que o atleta faça o passe por cima do ombro. Outro tipo de passe que nós temos, o passe quicado. Também o braço alto, semi-estendido, vindo de cima da cabeça, fazendo a bola dar uma quicada antes de chegar no meu companheiro. No passe quicado, a bola toca o chão uma vez antes de chegar ao companheiro de equipe. Temos também o passe com salto ou em suspensão. Você pode dar 1, 2 ou 3 passos, saltar e no ar você passa a bola para o seu companheiro. Quando você está mais marcado, tem um adversário próximo de você, você faz esse passe em suspensão. Aí também você tem o passe em pronação, que ele é um pouquinho mais difícil. Nesse caso, o atleta trabalha o pulso para que a bola chegue o mais rápido ao companheiro de equipe. Também é possível realizar o passe por trás do corpo. Ele pode ser baixo, na altura da cintura, ou alto, quando a bola é passada acima do ombro, ou ainda por detrás da cabeça.
agora é a recepção. Tão importante quanto o passe, né? Porque às vezes o passe também não vem perfeito, mas a minha recepção tem que ser perfeita. Muitas vezes eu tenho que corrigir um passe que não é tão bom, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender na recepção é posicionar as duas mãos, fechando um pouquinho, fazendo uma pequena curva para a bola entrar bem nesse espaço aqui. Se eu deixar muito afastado, a bola vai passar, pode pegar no meu rosto. Bem fechadinho para amortecer a chegada da bola. O passe vem na altura do meu peito ou na altura do meu rosto. Não deixar o braço todo estendido e nem muito flexionado. No handball, o jogador deve estar sempre atento para receber a bola. A recepção é feita normalmente com as duas mãos paralelas e voltadas para frente. Com a posse de bola, o jogador tem a opção de driblar. É quando o atleta quica a bola com uma das mãos. O drible, a gente nada mais é do que sair do seu campo de defesa, procurando o gol adversário o mais rápido possível, ganhando terreno de quadra, tá? Você vai estar saindo da sua defesa, batendo bola para chegar no gol adversário, procurando trabalhar com essa bola na altura do seu tronco, braço semi-estendido na frente, ele não pode ser curto para você não bater no seu pé e não ganhar pouco espaço, tá? E não pode ser muito estendido, porque senão você acaba perdendo a posse de bola. O drible acontece principalmente em jogadas individuais de contra-ataque. Cada jogador pode dar 3 passos sem a necessidade de quicar a bola. O drible pode ser em linha reta ou em zigue-zague. No movimento em zigue-zague, o atleta alterna sua trajetória em curvas. Ao quicar a bola, pode também mudar de mão. No handball, o drible se apresenta como uma alternativa de jogada, mas não é utilizada toda hora. Nesse esporte, a coletividade é o mais importante. Portanto, o jogador deve se preocupar mais em se deslocar, passar e receber. Vai na corrida e vai! O arremesso é o fundamento mais motivante do handball. É a finalização da jogada em direção ao gol. Portanto, é a jogada que faz a coroação das ações coletivas. No arremesso básico, o jogador deve lançar a bola com força e habilidade em direção ao gol, tendo o cotovelo posicionado ligeiramente acima da linha do ombro. O primeiro arremesso que a gente aprende é o arremesso com apoio. O que é o arremesso com apoio? Aquele arremesso que você vem, você está muito bem apoiada no chão sem levantar as pernas, a bola e o braço lá atrás, semi-estendido também, e arremessa essa bola na direção do gol sem saltar, com os pés em contato com o chão. O segundo tipo de arremesso é o arremesso em suspensão, um arremesso com salto, onde você recebe essa bola, procura vir em velocidade, apoiar, bater o pé forte no chão, saltar e arremessar. Os arremessos podem ainda ser realizados com giro, queda e rolamento. Essas jogadas exigem agilidade e experiência do atleta. Para realizar o arremesso, o atleta dá 3 passos, geralmente em direção ao gol. É o chamado ritmo trifásico. O atleta inicia a sequência tripla de passos com uma das pernas e alterna com a outra, até o impulso do arremesso, que é feito com a mesma perna que começou o movimento. O atleta tem ainda a opção de realizar a jogada de maneira estendida. É o caso do duplo ritmo trifásico, quando o jogador realiza uma combinação de 2 movimentos trifásicos. Então,
O vídeo demonstrou alguns fundamentos, é só para vocês relembrarem, tá? Não se preocupa com o movimento correto, é só para lembrar quais são os principais movimentos do handball. Foram trechos do vídeo, porque esse vídeo é longo, tá? Mas quem quiser assistir, né? Aí tá o acesso dele, tá? Assistir ele por inteiro. Então, vamos relembrar um pouco desses fundamentos no corpo, né? Então, a professora vai propor algumas atividades com vocês, certo? Atividades bem básicas. Se vocês tiverem uma bola em casa, eu peço para vocês ir lá correndo, pegar e volta. A professora tinha que ter avisado no início da aula, mas ela esqueceu, não tem problema, tá? Se não tiver, também não tem problema, também dá para fazer o movimento, tá? Então, eu estou com uma bola de handball aqui, né? De preferência, uma bola que quique, tá? Mas também estou com uma bola menor que não quica muito. Se não quicar, também não tem problema, também dá para fazer o movimento, né? Vamos relembrar alguns fundamentos do handball? Tá? Então, nós vamos iniciar com a empunhadura. Tá? Lembra que ele falou no vídeo, o movimento da empunhadura, os dedos são bem abertos. Né? Eu vou chamar o meu amigo Fernando aqui para me ajudar na atividade. Ok? Então, quem tiver a bola e tiver alguém em casa para ajudar, tá? Nós vamos manter a mão bem aberta, cada um mantendo a distância, né? Cada um vai segurar de um lado e do outro e vai tentar tirar a bola do outro. É mais ou menos um cabo de guerra, certo? Com a bola. Vamos lá? Ganhei, tá? Quem está sozinho pode fazer de uma mão para a outra, né? Tentar puxar a bola, certo? E quem não tem bola só faz o movimento com a mão, de puxar, mantendo sempre os dedos abertos. Vamos lá, vocês estão fazendo comigo? Ok? E aí nós temos o passe, né? O passe, a gente só vai... Não vamos realizar passe de bola dentro de casa, tá bom? Senão, a gente já sabe, a gente vai arrumar problemas com as mamães, certo? Então, a gente vai fazer só o movimento do passe do ombro. Segura a bola, né? O passe por cima do ombro e faz o movimento. Vamos fazer com o outro braço também? Vai falando aí, Fernando, se eu estou fazendo certo ou não. Estou fazendo correto. A ideia não é relembrar, né? Relembrar alguns movimentos, isso nem chega perto da gente vivenciar ele dentro do jogo. Mas é importante a gente manter a nossa memória corporal, né, ativa. Tá? Não vamos deixar se perder. Então, qualquer momento que der ali, no fim do dia, na tarde, que já terminou as aulas, vocês retomam esses movimentos, tá? Então, a recepção. Nós vamos jogar só a bola e pegar, né? É porque, assim, o Fernando sugeriu da gente trocar. Mas, se não tiver... Se tiver um parceiro, vocês jogam um para o outro. Tudo bem? Se não tiver, joga para cima, tá? Vamos só tentar agarrar a bola jogando para cima, que eu não tenho muito espaço. Cuidado, não joga tão alto para não aceitar os objetos de casa. Tudo bem? E aí nós temos o quê? O drible, né? Então, o drible, você tenta quicar a bola, certo? Vamos colocar um pouco de agilidade aí? Então, o que a professora vai fazer? Tampa o nariz aí, Fernanda. Vou tirar o tênis... Tirar o outro tênis, pegar a minha cadeira que eu estava sentada, certo? Vou guardar essa bola. Não vou conseguir, está muito perto. E vou quicar entre os meus sapatos, certo? Vou ir. E voltar. Quem não tem bola, só faz com o corpo, ok? Vamos lá. Quicando, Fernando me lembrou. Lembrando do movimento. Tudo bem? Deixa a professora colocar o tênis de novo. Espero que vocês estejam fazendo comigo, tá? O arremesso, nós não vamos fazer aqui. Mas se tiver uma parede aí que vocês possam utilizar, peça para a mãe de vocês, que não seja dentro de casa, que não precise sair fora, né? Aí vocês jogam o arremesso na parede. Joga e segura, tudo bem? Tentem retomar esses movimentos para a gente não esquecer, né? Então, esses são alguns fundamentos principais do handball, né?
Repita, então repita a empunhadura, faz aquele cabo de guerra, faz de uma mão para outra, repitam o passe, a recepção, o arremesso e o drible, tá bom? As várias maneiras de fazer o drible. Você viu que no vídeo uma parte ela sentou, driblando e levantou, né? Então dá para eu colocar dificuldade, ok? Certo? Vamos prosseguir? Próximo. Ô, Sandra. Oi. Só um minutinho. Chegaram algumas interações aqui, umas perguntas. Então, quando você respira um pouco, eu vou fazer as perguntas para você, tá bom? A primeira pergunta. É errado receber a bola com apenas uma mão? A segunda, atravessar a quadra quicando a bola. Pode ser feito isso? Posso arremessar a bola ao gol com as duas mãos? E como é cobrada a falta se eu der 4 passos com a bola na mão? Nossa, já estou especialista em handball. Quantas perguntas? Aí nós temos algumas perguntas sobre as regras, né? Então, para tratar disso, lembra que a gente só está fazendo uma retomada. A gente não vai aprofundar hoje, porque qual que é o nosso foco hoje da aula? É descobrir como acontece o trabalho em equipe e o protagonismo, tanto no esporte de marca como no esporte de invasão, tá? Mas vamos assistir o próximo vídeo para ver se ela responde as suas questões? Vamos lá? Aí qualquer coisa a gente retoma. Tudo bem? 40 metros de comprimento por 20 de largura. 2 equipes com 7 jogadores, sendo um deles o goleiro, disputam a partida. 7 outros atletas ficam no banco de reservas. A duração de uma partida de handball varia de acordo com a idade dos praticantes. Para jogadores de 8 a 12 anos, o jogo tem 2 tempos de 20 minutos. Para jovens de 12 a 17 anos, 2 tempos de 25 minutos. Acima de 17 anos, a partida tem 2 tempos de 30 minutos. O intervalo é de 10 minutos para todas as categorias. Eu gosto muito de atacar, de criar jogada, armar o jogo, fazer sobrar as meninas, fazer o gol. O objetivo do handball é fazer o gol. Na quadra, existe a área de gol que fica a 6 metros da linha de gol e que só pode ser ocupada pelo goleiro. Existe também a área de tiros livres, que fica a 9 metros da linha de gol, e a linha de 7 metros, que é usada para que o jogador realize a cobrança de uma falta direta. Durante essa cobrança, os demais jogadores da equipe atacante devem permanecer atrás da linha de 9 metros. O handball exige do atleta atenção constante. Os jogadores se deparam com muitas possibilidades para resolver os problemas que aparecem durante a partida. Então, o vídeo apresentou algumas regras básicas, não aprofundou conforme as questões que foram postas aqui, tá? Mas aí, mais para frente, se precisar, a gente faz uma aula só retomando as regras do handball, tudo bem? Vocês aguçaram a memória de vocês, então nós lembramos algumas regras básicas, lembramos dos movimentos, lembramos da dinâmica do jogo, né? Lembre aí, na escola ou na rua, como era uma partida de handball, como que foi, o que acontecia, tudo bem? Né? Vamos lá agora, continuando. Vamos falar agora das situações 2. Lembra da Eliana lá, que vocês pediram das 2 questões no início? Eliana gosta de correr, né? Só que ela descobriu que existia uma modalidade que era composta por corrida e saltos, né? Então, ela corria 10 quilômetros, ela descobriu que ela poderia saltar. Que modalidade é essa? Né? Então, a gente está falando de quê, Fernando? Atletismo, né? Do atletismo, né? E a gente sabe que o atletismo não envolve só corridas e saltos, ele envolve corridas, saltos, arremessos, lançamentos, né? Então, aí no PPT tá para vocês alguns exemplos das provas de atletismo. Então, a gente tem as corridas de curta e longa distância, além da prova de revezamento e com obstáculos, né? E da marcha atlética. A gente tem o salto em altura, distância e o salto triplo, né? Temos os lançamentos e arremesso, que pode ser de dardo, disco, martelo e peso. Além disso, nós temos as provas que são combinadas,
né? Nós temos o heptatlo e o decatlo, certo? Então, assim, tudo isso é o quê? O esporte atletismo. Então, vocês lembram do que vocês já vivenciaram em relação ao correr, ao saltar em altura, ao saltar em distância, né? Ao correr ultrapassando objetos, né? Vamos lembrar tudo aquilo que vocês vivenciaram. E para aguçar mais a memória de vocês, a gente vai passar um vídeo, né? Que retoma um pouco essas modalidades e um pouco da história do atletismo. Tá? Vamos lá? Atletismo, termo originário do grego atléticos, significa corpo forte, vigoroso, pronto para o combate. Na Grécia Antiga, se praticavam provas como corridas de curta e média distância, lançamento de disco e dardo e salto em distância. A história olímpica do atletismo moderno começou em 1896 e está diretamente ligada aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A primeira participação do Brasil em Olimpíadas aconteceu em Paris, em 1924. De lá para cá, o atletismo brasileiro tem alcançado resultados expressivos e é um dos esportes com maior número de medalhas em Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos. Quando eu fui fazer o teste, eu pensava em fazer ou salto em distância ou corrida de velocidade, porque eu me achava veloz. Você, como fez ginástica, já tem força assim, nos braços, membro superior, e sabe como ficar de ponta cabeça, tem noção do seu corpo no espaço, você não quer tentar fazer salto com vara? Aí eu falei, então tá, né, eu vou tentar. E foi assim que eu comecei. A competição mais tradicional do atletismo é a corrida. As mais curtas realizadas em pistas são as provas de velocidade de 100, 200 e 400 metros. Treinar muita reação, treinar muito largada, correr muito. Tem como ponto principal na corrida de velocidade, né? Um atleta ter uma boa aceleração, ter uma boa velocidade, né, máxima. E são pontos que podem ser trabalhados em treinamentos. Eu corro muito 75, 250, já corri 100. Nas competições mais curtas, consideradas provas de velocidade, o corpo precisa de explosão. Por isso, a largada é feita em saída baixa. Concentração é essencial. O atleta se posiciona com os pés nos blocos, com o joelho da perna de trás e as mãos no chão e com o corpo inclinado. Na largada, o atleta usa a força primeiro da perna de trás para impulsionar o corpo. Nas provas de 200 e 400 metros, as saídas acontecem de forma escalonada. Isso garante que todos os atletas percorram a mesma distância, já que na pista do atletismo, as raias do centro são mais curtas. Na corrida de 800 metros, só a primeira curva é escalonada. Vocês viram? O vídeo mostrou um pouco da história, algumas modalidades do atletismo, né? O que vocês já vivenciaram disso? Lembre um pouquinho, né? Vamos lembrar aqui, modalidades do atletismo eu já vivenciei, já corri, já saltei, tá? Isso é importante o quê? Para a nossa memória corporal não esquecer os movimentos, a gente precisa estar retomando. Então, vamos repetindo esses movimentos em casa, né? Então, para a gente aguçar mais, a gente vai fazer algumas atividades aqui, relacionada primeiramente à corrida, tá bom? Pode passar o próximo. Pode passar. O atletismo, ele é um esporte que visa o quê? Atingir uma marca, certo? Então, assim, se eu corro, eu quero chegar primeiro, num tempo determinado. Se eu salto, eu quero saltar, se for salto à distância, mais longe, né? Então, por isso que ele é considerado um esporte o quê? De marca. Tá? Então, o handebol é um esporte de invasão, o atletismo é um esporte de marca. Para a gente aguçar mais um pouquinho a nossa memória, a gente vai fazer algumas atividades rápidas, mas depois eu quero que vocês repitam 2, 3 vezes, tá? Começa com 30 segundos, depois por 1 minuto, né? A gente vai fazer alguns exercícios educativos para a corrida. Então, o primeiro movimento é a elevação do joelho, tá? A gente chama de skipping alto, é isso aqui, ó.
Lembra que o braço é sempre alternado. Então, se eu levanto a perna direita, eu movo o braço esquerdo, né? Se eu levanto a perna esquerda, eu movo o braço direito. Esse movimento aqui, ó, vou fazer. Vamos lá? Continua. 30 segundinhos. Vamos lá. Vamos fazer o skip embaixo. Então, é o mesmo movimento, só que a minha elevação é curta. Esqueci de falar um detalhe, ó. Sempre voltando o quê? Nas pontas do pé. Nós chamamos de skip embaixo, tá? 30 segundinhos. Ok, vamos fazer o Effersen, que é correndo e elevando o calcanhar, certo? Como que é isso? Posicionar na lateral. Toca o calcanhar aqui, ó. Continua aí, 30 segundinhos. Continua aí, Fernando. Estou falando e você continua. Vamos fazer o drible, que é o movimento do tornozelo. Né? A gente conhece esse movimento? É só o quê? É tipo uma marcha. É difícil, né? Só quebrar o tornozelo. Respirar. É isso mesmo, é o que vai te ajudar o quê? Na marcha atlética. Vamos fazer o último, que é a flutuação, né? É a elevação da perna com o braço. Então, eu elevo uma perna e o braço. Contrário, lembra? Direita, esquerda, esquerda, direita. Vamos dificultar isso daí? Colocar um saltinho lá em cima? Continua aí, Fê, porque eu já perdi o ar, gente. Não dá para falar e se exercitar. Vamos lá? Isso. 30 segundos. Então, a gente fez alguns educativos para a corrida, que vai te auxiliar o quê? Quando você estiver correndo, na sua postura, né? Em como realizar o movimento. Eu ganho mais eficiência, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Que aí, fez 30 segundos, descansa, beba água e faz... E repete, tá? Mais 30 segundos cada um. Descansa, bebe a água. Respira, faz mais 30 segundos. Tudo bem? Vamos colocar esse corpo aí para se movimentar, né? Essas atividades que a gente está demonstrando aqui e falando para vocês, vai auxiliar o quê? Quando vocês puderem correr novamente, né? Praticar o atletismo, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Qual que era o objetivo da nossa aula mesmo, né? O objetivo da aula de hoje é verificar como acontece o trabalho coletivo, o trabalho em equipe no handebol e no atletismo, tá? Então, como que acontece? O handebol, ele é um esporte de invasão, mas ele é um esporte jogado em time, né, em grupo. Que características do trabalho coletivo está presente no handebol, né, para que esse jogo aconteça, né, para que consiga fazer o gol, para a equipe consiga defender? O que é preciso? Que aspectos são importantes do trabalho coletivo? Lembre, nós retomamos, né? Por isso essa retomar na memória da gente, que a gente já vivenciou desses esportes, tá? Mas o foco é esse, né? Por que fez a retomada? Para ter esse foco. Sandra. E quais as ações protagonistas pode ser destacada tanto no handebol e no atletismo, né? Que ações ali o atleta, o aluno, o jogador tem que são consideradas protagonistas, ok? Fale, Fê. Sandra, no handebol é tão forte o trabalho coletivo que o drible mesmo, que é o que cara a bola, quase não existe. É mais a troca de passe. E quando tem troca de passe, o jogo fica mais acelerado, não é isso? É isso, tá? Então, assim, a ideia é que a gente pense nisso para a gente dar continuidade na próxima aula, tá? A gente vai abordar mais detalhadamente esses aspectos do trabalho coletivo em esporte de invasão, né? E do protagonismo em esporte de marca e do trabalho coletivo também, na próxima aula. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir um jogo de handebol pela televisão, para vocês anotarem as características desse jogo, que aspectos eu consigo observar do trabalho em equipe, tá? E se vocês tiverem a oportunidade de assistir também provas de atletismo, né, Fê? Corridas, saltos,
em altura, salto em distância, e ver que eu consigo enxergar trabalho coletivo, será? Né, quando eu olho para aquela modalidade. Tá? Lembro que o atletismo também tem a corrida de revezamento. Tudo bem? Então, esses aspectos, tanto no esporte de marca quanto no esporte de invasão, são detalhes importantes para o sucesso da equipe. Né? Então, como atividade para a próxima aula, olha, eu conto com vocês, hein? Que essa atividade vai dar início à aula da próxima semana sobre o esporte de marca e invasão. Que vocês consigam pensar, ou se conseguir assistir melhor, em aspectos do trabalho coletivo e do protagonismo, tanto no atletismo como no handebol. Ok? Mais alguma questão, Fernando? E o legal do atletismo é que ele é o esporte mãe de todos os esportes, né? Que falam isso, né? E é o primeiro esporte que traz a transição do esporte individual para o esporte coletivo com a corrida de revezamento que você comentou. Sim, né? Então, assim, mas será porque a pessoa está ali no individual, não tem algo por trás de colaboração, né? Será que eu me torno um atleta sozinho, né? Será que eu consigo praticar sozinho, né? Por exemplo, igual as atividades aqui que a gente passou, o início de educativos para a corrida. Será que eu consigo fazer isso sozinho, né? Como que isso acontece? A ideia dessa aula é que vocês reflitam sobre esses aspectos mesmo, né? Retomem na lembrança, retomem os movimentos, retomem as regras, como que acontecem essas modalidades, né, para a gente discutir na próxima semana. Ok? Vamos lá, eu conto com vocês. Se der, participe pelo chat, se não, depois a gente coloca na próxima aula as questões, as dúvidas que surgiram. Tudo bem? E é isso então, Sandra. As perguntas que vieram pelo chat que nós não conseguimos visualizar, nós vamos responder depois. E contamos com a participação de todos. Até a próxima aula.
tarde a todos. Eu sou a professora Débora Garófalo, sou professora e assessora de Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. E é um grande prazer estar aqui para mais uma aula, onde nós vamos falar hoje de programação. Vamos ter uma aula, entender alguns conceitos e colocar o nosso corpo para se mexer. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu queria dar alguns recadinhos a você que está nos assistindo. Lembrando que estamos passando na TV Educação, que é aberta, e você pode encontrar a relação de canais disponíveis no Centro de Mídias SP e também pelo aplicativo, onde teremos diversas interações no dia de hoje. E antes de começar também, queria já orientar vocês, queridos estudantes que está me assistindo nesse momento, lembrar que vamos utilizar o chat somente no momento oportuno da nossa aula. Nada de fazer brincadeiras e nem de fornecer os seus dados. Isso é uma questão de segurança. E vocês precisam começar a dar o exemplo. Então, nada de brincadeiras por enquanto. E a cada momento eu vou chamar vocês aí para interagir aqui comigo, então, no nosso chat. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula, porque hoje nós vamos falar de programação. Vocês vão compreender que a programação ela não é tão complicada como parece. E a gente consegue, inclusive, associar a programação com muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos começar essa aula de hoje, então? E como nós começamos a semana passada e muita gente gostou, queria convidar você que está aí sentado nesse sofá, nessa cadeira, a se levantar e fazer alguns pequenos exercícios para que a gente possa se aquecer. Vamos lá? Então vamos começar a respirar fundo. Solta. Vamos lá, puxa o ar. Solta. Vamos soltar esses braços, essas pernas. Fazer pequenos movimentos, dar uma dançadinha. Vamos começar a aula de hoje. Vamos lá. Primeiros passos na programação. E falando nisso, quero saber se vocês já ouviram falar nesse nome, programação. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em algo programar? O que vem? Na minha vem muitas coisas. A começar de coisas que eu faço no meu próprio dia a dia. E é um pouco disso que nós vamos ter inicialmente essa nossa conversa, começando aí a falar de programação. Vocês vão ver que programar não é só programar dados no computador, vai muito além disso também. Mas quero então começar ouvindo de vocês. Vocês vão me contar pelo chat se você já ouviu falar em programação e se você sabe o que significa então essa palavra de programação. Daqui a pouquinho eu vou estar acessando aqui o nosso chat e acompanhando, então, o que vocês estão me colocando. Tudo bem? A todo momento ele vai estar aberto para vocês tirarem dúvidas, mas vamos focar para que esse chat realmente seja proveitoso e a gente possa tirar dúvidas com eles. Então, nada de fazer brincadeiras e nem de fornecer os dados pessoais de vocês. E a programação, então, ela é um ato de programar algo, como o relógio, a geladeira, a televisão, um jogo, um projeto. Ela envolve, então, muito mais do que apenas programar no computador. Muitas das nossas ações nós realizamos diariamente. Por exemplo, quem aí de casa não programa o relógio para despertar? Ou se tem uma geladeira que requer certos cuidados. Um pouco da nossa vida, a gente está realizando programação. Por exemplo, quando a gente acessa um aplicativo, a gente programa qual é a música que a gente quer ouvir, né? A playlist. Ou ainda como aplicativos como o Waze, que serve para locomoção. São atos que a gente realiza diariamente, que a gente nem percebe, mas nós estamos programando. Sabe por que nós estamos programando? Porque somos nós que falamos para os equipamentos o que ele precisa fazer, né? O despertador ele não vai despertar sozinho se nós não darmos esse comando a ele. Então a programação ela faz parte da nossa vida e todos nós temos um pouco da programação envolvida dentro do nosso pensamento, do nosso dia a dia. E por meio da programação entendemos o que existe por detrás de um jogo, de uma notícia. E ainda exercitamos o raciocínio lógico, a colaboração
e a atenção. Muitas coisas a gente faz com a programação. Quando a gente está lá exercitando, jogando um jogo, a gente utiliza então toda essa atenção, esse exercício do nosso raciocínio lógico para resolver essa situação problema. E é um pouco disso também que a programação, como programar um objeto, como robótica, né, fazer um carrinho funcionar, um robô se mexer, ou ainda fazer uma horta utilizando a tecnologia para fazer a irrigação, tudo isso a gente utiliza a programação. Mas vocês precisam começar a entender que a programação, então, ela vai um pouco além disso, né? Que a gente utiliza muito mais a questão da atenção, do raciocínio lógico, para se construir essas coisas. E existem 2 tipos de programação. Vocês sabem quais são? Então, vamos lá, vamos descobrir. A primeira programação é aquela desplugada. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Que parte de atividades concretas. E a segunda programação é aquela plugada. É quando a gente utiliza recursos tecnológicos como o computador, o tablet, ou o próprio celular para se fazer uma programação para fazer algo funcionar. Um exemplo disso são os softwares que a gente utiliza para realizar a programação de um código, que nós vamos também estar aprendendo um pouco mais para frente nas nossas aulas. Mas hoje a gente vai começar com a desplugada, que é aquela que são atividades concretas, que a gente vai utilizar as orientações espaciais para começar a entender esse mundo da programação. Vamos lá? Agora que entendemos um pouco mais, então, sobre a programação, nós vamos vivenciar ela de forma prática, né? E de que forma, então, vocês imaginam que a gente possa fazer uma programação desplugada? Ou seja, aquela que é realizada de forma concreta. Eu já vou aqui para o meu aplicativo, porque eu quero ouvir um pouquinho também de vocês. E vamos lá. Muitos alunos, então, estão colocando que nunca ouviram falar sobre o tema, que é a primeira vez. Tem alguns que estão interessados em realmente aprender, a se envolver com essa interação. Tem alguns perguntando sobre a nossa aula hoje. Então, nossa aula é a aula de tecnologia e inovação. Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo da programação. Nós já vivenciamos um pouco sobre a cultura maker nas últimas aulas. Quero colocar a mão na massa. E hoje a gente, então, está trazendo esse conceito um pouco mais real na prática da programação. E aí, então, nós temos alunos falando, sim, que já viu sobre esse tema. Isso é muito bacana. Então, eu começo a entender também até onde vocês sabem para poder, então, reproduzir as nossas aulas aqui. E legal que eu estou olhando que vocês estão tendo aqueles cuidados que eu pedi iniciais com o chat. É super importante, então, reforçar que precisamos manter a internet segura, nada de fazer brincadeiras, de promover bullying com os colegas. Esse é um espaço de estudo, é realmente um espaço de interação para que a gente possa se comunicar e eu poder também contribuir e auxiliar vocês na nossa aula de hoje. Então, seguindo aqui para a nossa aula de hoje, eu só queria retomar também um ponto. A qualquer momento, se vocês não compreenderem algo que eu estou falando, me chamem, me escrevam, tirem as suas dúvidas, que ao longo aqui da atividade que nós vamos realizar, eu posso voltar nesse ponto que vocês estão com dúvidas. Tudo bem? O primeiro passo para programar é compreender que somos nós que vamos dar os comandos. Ou seja, quando eu citei lá para vocês a história do relógio, do despertador, observem que somos nós que fazemos esse comando, né? Ele faz a programação de acordo com o que nós colocarmos. De forma automática, ele não consegue falar que ele não consegue despertar para o meio-dia, 1h, né? 9 horas, 8 horas, enfim. Somos nós que damos esse comando. Assim também, quando nós utilizamos um aplicativo, nós utilizamos o nosso computador, o tablet, o telefone, estamos o tempo todo programando, explicando para ele o que nós queremos fazer. Isso acontece quando a gente quer fazer uma ligação, por exemplo. Existe um código. Qual é esse código? Esse código
é o número do telefone, que ao discarmos, a gente sabe que é com aquela pessoa específica que nós queremos fazer. Então, todo momento, a programação, ela faz muito parte da nossa vida e ela está ali, então, no nosso dia a dia em coisas mais simples. E são coisas que a gente não para perceber o quanto a programação ela é importante. E não só o telefone, né? Quer ver um outro exemplo de programação desplugada que ocorre? É em relação às cartas, né? Quem ainda trabalha com correspondência sabe que quando a gente coloca o número do CEP, e ali é o CEP que determina qual é a região que vai aquela carta. Isso é também um código. E o código já existe, então, aí há milhares de anos e faz parte da nossa vida. E agora, então, ela tem esse nome de programação, porque é onde, de fato, a gente vai programar algo concreto, algo real. E vocês devem estar pensando, né? De que forma, então, hoje, nós vamos ter essa aula de programação desplugada? E fica o convite, então, para vocês me falarem aí mais um pouquinho. Vou voltar aqui, então, para entender, para saber quais são as dúvidas de vocês. Então, o que vocês acham? Como a gente deve estar pensando, como é essa forma que nós vamos aprender essa programação desplugada? Vamos lá? Tem gente falando aqui que acha que a gente vai fazer uma brincadeira. Será que é isso? Será que nós vamos fazer uma brincadeira? Eu acho que tem gente que está quase lá. Para exercitar, então, a programação, hoje nós vamos utilizar o nosso corpo para realizar essa programação. Então, nós vamos fazer aqui algumas brincadeiras, mas nós vamos exercitar algumas coisas que nós já conversamos aqui hoje. Raciocínio lógico, atenção. Então, hoje vocês vão ter que prestar muita atenção na nossa aula para realizar ela comigo. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre as orientações espaciais. E eu não estou falando do espaço, não. Estou falando de realmente a gente se orientar. Sempre quando a gente faz uma caminhada, a gente tem essas orientações para onde nós vamos, né? Essa localização. Então, se nós vamos seguir à direita, se nós vamos andar à esquerda, se nós vamos dar um passo para trás, se nós vamos dar um passo para frente. Isso é o que a gente chama, então, de orientação espacial. É a capacidade que nós temos de nos situarmos e de nos orientarmos, em relação aos objetos, às pessoas e ao nosso próprio corpo em um determinado espaço. Por favor, põe para mim na tela aí a orientação para eles, só para eles visualizarem essa explicação. Então, é super importante a gente ter essa orientação espacial, que é a nossa capacidade em relação a um objeto, né? Isso também ocorre igual, por exemplo, eu estou parada aqui e ao meu lado esquerdo eu tenho a mesa de apoio, né? E ao meu lado direito não tenho nada, só tenho realmente o palco. E hoje, então, eu já quero que vocês vão pensando aí na casa de vocês, porque nós vamos fazer uma brincadeira aqui bem legal, é a brincadeira do robô, mas a gente vai precisar de um certo espaço. Então, se vocês estiverem num lugar que tem alguma cadeira na frente de vocês, coloquem já ela de lado, porque a gente vai precisar de um espaço para nos movimentarmos. Vamos seguir por aqui, então? É por meio das orientações espaciais que a gente consegue localizar o que está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente ou atrás, acima ou abaixo, ou ainda um objeto em relação ao outro. É ter noção de longe, de perto, de alto, de baixo, de longo, de curto. São informações preciosas, né? É como assim, hoje eu estou aqui no bairro das Perdizes, uma região muito próxima ao estádio, que é o Palestra Itália, que é o estádio do Palmeiras. E tem o metrô próximo. Isso só é possível saber graças a orientações espaciais. Lembrando você, se tiver alguma dúvida, ou você que ingressou agora na nossa aula,
pode tirar a qualquer momento as dúvidas pelo chat. Estou à disposição para a gente conversar um pouco e sanando essas dificuldades, essas dúvidas, porque hoje a gente está falando de coisas um pouco complexas aqui, sobre os primeiros passos aí na programação. Mas vocês vão ver com os exemplos práticos, tudo vai ficar bem fácil, a gente vai conseguir fazer e começar a compreender esse mundo da programação de uma forma bem bacana. Então, a todo momento, utilize o chat para tirar as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre orientação espacial, eu estou aqui à disposição para sanar ela com vocês. Então, voltando ao nosso assunto, isso é super importante para a gente identificar, por exemplo, que eu estou a 70, 80 quilômetros da nossa praia, né? Da Praia Grande, que é a nossa primeira praia do nosso litoral, aqui sul da cidade de São Paulo. Então, são noções assim que faz com que a gente entenda se o metrô está próximo, se o ponto do ônibus está muito próximo de nós, ou se um objeto está muito acima, que eu não vou conseguir alcançar com a ajuda de algum suporte, como a escada, ou se está muito abaixo. Né? São informações importantes que a gente leva para a nossa vida. Então, vamos aí já exercitando, né, um pouquinho, já dando uma dica para vocês, que hoje nós vamos usar muito aqui, ó. Direita, esquerda, frente, atrás. E ainda tem os ângulos, né? E então, falando um pouquinho aí sobre os ângulos, a gente vai utilizar, então, ângulos, mas ângulos curtos hoje. Ninguém precisa ficar preocupado. Se perdeu a aula de matemática, nós vamos retomar aqui. Hoje nós vamos fazer ângulos de 90 graus, né? Aquelas viradinhas curtas. Então, hoje, nós vamos brincar aqui, exercitar um pouco esse nosso lado das nossas orientações espaciais. Vamos lá? Tem alguém comentando, algumas pessoas estão comentando que estão gostando da aula e que estão conseguindo acompanhar as orientações. Isso é muito bacana, porque assim eu posso trazer esses pontos para vocês. Não precisam utilizar o caderno, tá bom? Tem alguns alunos me trazendo essa questão. Professora, preciso pegar o caderno? Não precisa utilizar caderno. Hoje eu quero que vocês prestem atenção para as atividades que nós vamos fazer aqui. Hoje vai ser muito mais prático, porque essa parte teórica, em algum momento, vocês já viram em sala de aula, né? Principalmente as orientações espaciais, é algo que vocês já vêm vendo com os professores há alguns anos. Hoje nós só vamos exercitar isso, tudo bem? Então vamos seguir aqui então para a nossa aula. Agora então, nós vamos para a prática, né? Nós vamos exercitar então um pouco dessas orientações espaciais que nós aprendemos aqui hoje. Tudo bem? E não podia deixar de trazer. Hoje não tem mão na massa, não tem uma atividade concreta, mas nós vamos utilizar o nosso corpo como forma concreta de aprender programação. Então, para isso, nós vamos fazer uma brincadeira aqui, que eu chamo brincadeira do robô. Lembra aquele espacinho que eu pedi para vocês abrirem, né? Tem que ficar como eu, assim, num espaço um pouco mais livre para vocês exercitarem? Então, hoje nós vamos colocar ele à prática, né? Então, se vocês tiverem algum objeto, alguma cadeira assim na frente de vocês, como eu coloquei aqui na minha, coloquem ela de canto para que a gente possa, então, exercitar. Tudo bem? Coloquem a cadeira lá no canto, deixa ela lá, deixe um espaço livre para que a gente possa brincar de robô. E como é essa brincadeira? Eu vou fazer, então, para vocês as orientações e vocês vão ter que cumprir ouvindo somente a minha voz. Então, já vão afastando aí o que vocês tiverem para que a gente possa, então, cumprir essa brincadeira do robô. Afastem todos os móveis, deixem no espaço legal para que a gente possa caminhar. Ah, professora, o espaço onde eu estou não dá para fazer. Tudo bem, prestem atenção, então, para que depois vocês possam reproduzir isso com os parentes que estiverem aí próximo da casa de vocês. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a brincadeira é: eu sou a programadora e vou dar o comando a vocês, que são os robôs. E para isso, então, vocês vão seguir o que eu falar daqui. Tudo bem? Vocês vão ouvir, prestar atenção somente na minha voz. Eu vou falar bem devagar,
não precisa ter pressa, mas depois de um tempo, a gente tem que ter conseguido fazer uma forma geométrica. E aí eu mostro para vocês que forma geométrica é isso. Eu já dei assim uma pequena adiantada no que nós vamos fazer. Então agora é só prestar atenção nas orientações. Vamos lá? Então, a gente vai colocar em prática o que nós aprendemos até agora. Retomando, nós falamos um pouquinho sobre o universo da programação. Vimos como a programação é importante para coisas do nosso dia a dia, né? Inclusive, colocamos em prática que a programação não é algo distante de nós, não. É algo que nós realizamos todos os dias. Todos os dias nós estamos fazendo chamadas, nós estamos colocando despertador, nós estamos pagando alguma conta pelo aplicativo do banco. Então, diariamente, nós estamos utilizando a programação. Então, agora que a gente aprendeu tudo isso, nós vamos exercitar através dessas lógicas de programação. Nós vamos, então, fazer uma atividade prática, trazendo as orientações espaciais que nós conversamos até esse momento. Então, todo mundo levantando, fique de pé. A primeira coisa que vocês vão achar um ponto para vocês começarem, vocês têm que achar um ponto, parar nesse ponto, ficar em pé, como eu estou aqui. E eu não vou mais andar, não vou reproduzir, porque eu quero que vocês realmente coloquem o raciocínio lógico de vocês para fazer essa atividade comigo. Tudo bem? Então, começando, ande 5 passos curtos, retos. Ou seja, em frente. Então, vamos lá. Ande 5 passos curtos em frente. E pare. Conseguiram aí? Andaram 5 passos curtos e pararam? Vire o corpo à direita. Agora, então, vire o corpo à direita e pare. Muito bem. Conseguiram? Agora, vocês vão andar 3 passos longos. 3 passos longos. E vão parar. Muito bem. Pararam? Vire o corpo em 90 graus para a direita. Vocês vão virar o corpo em 90 graus para a direita. Ande 5 passos curtos e pare. Vamos lá. 5 passos curtos e pare. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Vamos lá, virando então. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Ande 3 passos longos e pare. Se você virou o corpo em 90 graus para a direita, vocês vão andar mais 3 passos longos e vão parar. Me respondam aí pelo chat do aplicativo se vocês conseguiram completar esse percurso. Então, eu vou voltar agora. Vou voltar aqui. Quero ouvir de vocês. Conseguiram completar esse percurso e parar? Tem gente falando que sim. Muito bem. A maioria aqui está me escrevendo que sim, que conseguiram. Ótimo. Tem gente falando que não conseguiu, que se perdeu na orientação. Então, vamos lá. Vamos só recapitular agora. Aí eu vou pedir, então, para que coloque o PPT na tela, por favor. Olha lá. Então, vamos prestar atenção aqui. Inicialmente, então, era para ficar em pé. Eu só vou relembrar esse percurso com vocês, tudo bem? Andar 5 passos curtos para frente, parar, virar o corpo para a direita. Andar mais 3 passos longos, parar e virar o corpo em 90 graus para a direita. Andar mais 5 passos curtos, parar e virar o corpo para a direita. E assim, completar, então, andando 3 passos longos. Vamos fazer aqui comigo, então, agora? Então, vamos fazer juntos aqui, para a gente poder compreender qual era a nossa posição. Então, primeira comanda era, fique em pé,
e parado. Vamos lá. Ande 5 passos curtos para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Vire o corpo para a direita. Virei. Ande 3 passos longos. 1, 2, 3. Parei. Vire o corpo em 90 graus para a direita. E parei. Sempre dando uma olhadinha aqui para vocês. Ande 5 passos curtos. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Virei. E ande 3 passos. 1, 2, 3. Cheguei. Qual é, então, a figura que era para a gente realizar com essa brincadeira do robô? Vamos colocar na tela para eles? O nosso percurso era formar um quadrado. E parabéns a todos aí de casa que conseguiram. Veja, essa brincadeira, ela é uma brincadeira bem simples, mas é uma brincadeira que nos faz compreender como funciona a lógica de programação. Quando nós chegarmos lá no computador para realizar uma programação, somos nós que vamos dar esses comandos para o software, o aplicativo, para que ele possa realizar e fazer o nosso objeto funcionar. Quando a gente faz isso na prática, a gente começa a compreender como funcionam as coisas e como é bacana, então, e a gente começa a entender o que tem de trás de uma notícia, o que tem de trás do nosso jogo, que quando a gente movimenta as setas, ele se mexe. É graças a essa lógica de programação que está dentro, então, do jogo, das notícias, e também faz com que a gente faça um projeto funcionar desta maneira. Gostaram dessa brincadeira? Ela é bem legal, né? E vocês podem reproduzir ela, inclusive, com os familiares de vocês. Mas vocês vão gostar também da próxima que eu trouxe, porque ela está bem divertida. Tá para a gente rachar a cuca e trazer novas ideias.